Oremos por Israel, porque haverão muitos que querem estragar a festa em maio de 2018. Que Deus proteja Israel. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo voltamos para junto de vós e em nome de Jesus Cristo, que é nome sobre todo o nome. Deus revelado em carne veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido. E nós temos a comissão de Deus para ministrar este Santo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de que Jesus Cristo pagou o preço da nossa redenção no Calvário com o seu próprio sangue. Ressuscitou ao terceiro dia para nos justificar e agora temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo e queremos distribuir esta paz do Senhor. Neste dia, pela graça de Deus, podemos ainda render a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a honra e a glória, porquanto só Deus é o Senhor, o autor da vida, o Criador do universo, o dono de todas as coisas. Como sempre, hoje é mais um dia de boas novas, porque vamos anunciar o noticiário do céu. Esteja atento, porque vai ser um programa especial sobre Israel, sobre profecia, e é de veras importante. Neste programa, tome atenção, vão acontecer diversas coisas, como por exemplo, nós vamos mostrar algumas fotos e quadros. Este programa tem várias fotos e quadros ilustrativos referentes à mensagem que vai ser ministrada. E essas fotos e quadros serão apresentados no princípio deste programa. Portanto, vamos ver ilustrações de animais que são simbólicos de vários impérios desde o tempo de Daniel e que ocupam tempo até este dia e mais. E também várias fotos de políticos e religiosos ligados ao processo de paz do Médio Oriente até aos dias presentes. Por muitos anos temos vindo a ministrar que um dia a religião mundial do falso profeta viria a partir de Roma com todas as outras religiões mundiais para formar a religião mundial. Tome muita atenção, porque isto creio que se vai dar muito breve. Este breve não sabemos quando, mas vamos deixar-lhe aqui alguma coisa que o vai alertar. Finalmente, há neste tempo presente um profeta que afirmou que esse falso profeta do capítulo 13 do livro do Apocalipse é o atual chefe do Vaticano. Assim como já foi anunciado desde o princípio, vamos apresentar o profeta Sadhu Santa Savaraj, anunciando que Jesus lhe revelou na Austrália que o Papa Francisco, o chamado Papa Francisco, atual chefe da religião de Roma, é o falso profeta de Apocalipse 13. Sendo assim, esta é a maior notícia que o mundo podia receber diretamente, porque por muitos anos temos vindo a falar sobre este assunto, de que um dia se levantaria, mas nunca dissemos que era o atual chefe do Vaticano. Lembremos-nos de que ele já tem a sua idade e que pode acontecer que o Senhor venha buscar a sua igreja um destes dias. Vamos à oração e depois vamos apresentar as fotografias para depois ministrar a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. É maravilhoso nesta tarde ou neste dia podermos vir perante o Senhor para lhe render o louvor e a glória e a adoração que Ele é digno de receber. Aleluia. A nossa alma se gloria por poder estar na sua santa presença. Bendito seja o nome do Senhor. É na presença do Senhor que nós somos abençoados. É na presença do Senhor que nós somos ensinados. É na presença do Senhor que nós recebemos luz.
inspiração para a nossa alma. Glória ao nome do Senhor, aleluia. É bom louvar o Senhor, é bom glorificar o Senhor. Aqueles que têm esta comunhão com o Senhor sabem que é bom, aleluia, e dão glórias a Deus. E o nosso desejo é estar com Ele todos os dias da nossa vida, tanto mais quanto nós vimos que os tempos do fim se estão a aproximar. Glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que esta mensagem seja de grande glória para o nome do Senhor e de grande bênção para a sua alma. Glória ao nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos na Tua presença com um alvo apenas, Senhor. É de louvar e adorar o Teu nome, é de glorificar o Teu nome, é de Te dar a glória, o louvor e a adoração que Tu és digno de receber. Glória ao nome do Senhor. É bom, Senhor, aleluia, ter fé, ter esperança, aleluia, saber que um dia vamos estar contigo para todo sempre, aleluia. Bendito seja o Teu nome. Inspira o Teu servo na mensagem que ele vai ministrar, Senhor. Alerta aqueles que nos veem e ouvem, Senhor, para que eles possam, Senhor, aleluia, também, Senhor, estar contigo um dia no lar da glória. Bendito seja o Teu nome, pois o alvo desta mensagem, Senhor, é chegar a muitos corações, aleluia, e alertá-los, aleluia, para aquilo que se está passando ao nosso redor. Glória ao nome do Senhor, e para dar glória ao Teu grande nome, meu Senhor. Abençoa, pois, o Teu servo, Senhor. Abençoa aqueles que nos veem e ouvem, Senhor. Nós Te pedimos e agradecemos tudo, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Prezado telespectador, desde o princípio vamos mostrar o clipe do profeta Sadhu Sundar Savaraj no programa Jim Bakker. Tome muita atenção porque é somente em inglês. Revelation 13. And you said you know who that is. Is that right? Yes. Would you tell us? There are two principal characters in Revelation 13. Yes. One is the Antichrist and the other is a false prophet. That's right. Now, there's a lot of debate about the identity of both these two characters. And I didn't want to speculate. I didn't want to play the game like what everybody does, you know. Sure. I was just minding my own business. And a few years ago, I think about 4 years ago, I was in a conference in Sydney, Australia. And one afternoon, as I was waiting on God, the Lord Jesus appeared to me and He spoke about the false prophet who's mentioned in Revelation chapter 13. Yes. And then very simply and very clearly He said, the present Pope Francis is the prophesied false prophet. And then He went on explaining to me the many things about the false prophet, what the false prophet will do. And then later on, I did some research and I found that whatever the Lord Jesus told me was what exactly Pope Francis has already begun to do. And the amazing thing was, on June the 8th, 2014, we were holding a conference in Jerusalem. We do a conference every year in Jerusalem called Open Heavens Prophetic Conference. And on that particular date, the Pope Francis had invited the President of Israel, Shimon Peres, and the President of the Palestinians, Mahmoud Abbas, for a prayer meeting in the Vatican. So the three men represented the three major religions of the world: the Jews, the Muslims, and the Christians. On that particular day, when they were gathering in Vatican, a meteor flew very close by Earth. And NASA nicknamed the meteor the Beast. So that confirmed what the Lord revealed, that the false prophet, the beast that is mentioned in Revelation 13, is the Pope. And the Pope, among many other things, the Lord said, will gather all the major religions of the world and form one
world religion, which he has begun to do now. So there are historical records to say he called for a gathering of all the major religions in the world, a representative of Hinduism, including the Dalai Lama, from Buddhism, every one of them, and gathered them in the Vatican. And they signed a declaration to form a one world religion. And now they're getting many Pentecostal and charismatic ministers of God to join their bandwagon, to give them the right hand of fellowship. So many Pentecostals, evangelical ministers of God have been going to the Vatican and making peace and having a good relationship with the Pope. So that further cemented what is prophesied about the false prophet. Because the false prophet is the one who is going to boost up or validate the Antichrist as the God. Because the scriptures also say that Revelation chapter 13 and Revelation chapter 11 will take place concurrently at the same time, which means there will be the two witnesses in Jerusalem, and they will do awesome signs and wonders and miracles to prove to every Jew, and not only the Jews but people all over the world, that the Lord God Jehovah is the one true living God. And then we have the false prophet who will counter the two witnesses by duplicating similar miracles. We read in the scripture that the false prophet calls down fire. He does all kinds of awesome miracles exactly like how the two witnesses will do. So a bystander looking at these two works will be forced to question, like how it took place in the days of Moses in Pharaoh's court. Who is the true man of God? When Moses threw down his rod, it became a serpent, and the magicians duplicated that miracle, exactly the same. So Pharaoh and everybody in his court, who for a moment believed that Moses' God was a true God, were now questioning, if the magicians can also turn their rod into a serpent, then which God is the real God? History will be repeated again. The same dilemma will be faced by everybody when the two witnesses and the false prophet will be doing similar miracles. So ultimately, when the two witnesses are killed, the Antichrist and the false prophet will triumph, saying their goodness, supposed goodness, has now triumphed over evil. And the scripture says people all over the world watching the killing of the two prophets live on TV. Yes. Now today we have a forerunner. The ISIS beheaded many Christians, and people watch it on live TV. That's right. So all on YouTube. And they show graphically them cutting their necks. So this will be repeated again when the people all over the world will watch this event, and they will come to believe that the Antichrist is greater than the God that these two witnesses preached about. So they will shift their allegiance to the worship of the Antichrist as the God. And then when he eventually sets himself up as God in Jerusalem, Yes. they will still all begin to worship him. It's later than we think. If you're right, what do you think? Very soon. Very soon. Yes, Suddenly, suddenly. I am so concerned the church is not ready. Vamos voltar atrás um bocadinho para confirmar aquilo que este profeta disse. Será que isso será verdade? Então, estamos às portas do arrebatamento da Igreja do Senhor, se for verdade. And a few years ago, I think about 4 years ago, I was in a conference in Sydney, Australia. And one afternoon, as I was waiting on God, the Lord Jesus appeared to me, and he spoke about the false prophet
who's mentioned in Revelation chapter 13. Yes. And then very simply and very clearly he said, the present Pope Francis is the prophesied false prophet. Este programa, após a leitura das Santas Escrituras, terá o gráfico das 70 Semanas de Israel e várias fotos ilustrativas referentes à mensagem que vai ser ministrada, e algumas delas serão apresentadas logo no início, tais como ilustrações de animais simbólicos de vários impérios desde o tempo de Daniel. E ao longo da mensagem veremos também várias fotos de políticos e religiosos ligados ao processo de paz do Médio Oriente até aos dias presentes e futuros. Por muitos anos temos vindo a ministrar que um dia a religião mundial do falso profeta viria a partir de Roma com as outras religiões. Segue-se a leitura bíblica e fotos e quadros ilustrativos. A primeira leitura bíblica encontra-se no livro de Daniel 8, verso 21 ao verso 27, que diz: estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias, o Príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as soluções, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A segunda leitura encontra-se em Daniel capítulo 9, a seguir. Em Daniel capítulo 9, verso 15 ao verso 26, para a continuação da leitura para esta mensagem. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante como semelhança de um homem. E ouvi a voz de homem nas margens do Olai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. E veio perto onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o rosto em terra, adormecido.
Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela será no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste, com 2 pontas, são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela. Mas, no fim, do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Até aqui a palavra de Deus. Para termos uma ideia acerca do livro de Daniel, vamos mostrar algumas ilustrações. Os sonhos do rei Nabucodonosor e do profeta Daniel acerca dos impérios mundiais, desde 606 a.C. até aos nossos dias, e milénio de Cristo, estão registados em Daniel 2, 1 a 44 e Daniel 7, 3 a 27. Destes reis ou nações, simbolizados nos pés desta estátua, aparecerá o Anticristo. Uma escola crê que são 10 nações da Europa. Outra escola crê que os dedos dos pés das estátuas simbolizam 10 futuras regiões do mundo. Em relação com a mensagem que foi lida e vai ser um pouco ministrada, temos Daniel 7:20 e Apocalipse 13, 1 a 8. Uma besta com 7 cabeças e 10 chifres nesta cabeça, e um chifre que salienta aqui nesta cabeça, que é, isto representa o governo mundial, e este chifre representa o Anticristo. Em Daniel 8, 1 a 27 e Daniel 9, 21 a 27, temos diversos animais, um carneiro com 2 pontas, um bode com uma ponta notável e o mesmo bode com 4 pontas e mais uma ponta pequena que nasceu de uma ponta. Este carneiro simboliza o Império Medo-Persa, este bode simboliza o Império Grego, com Alexandre Magno representado nesta ponta notável, e este bode representa, com 4 pontas, os 4 generais que depois de Alexandre o Grande morrer com cerca de 33 anos de idade, deixou o Império a 4 generais. E de um lugar, de uma ponta do território desses generais, virá o Anticristo, que vai governar o mundo, representado aqui e representado ali no Apocalipse 13, 1 a 8. De maneira que o que estamos vendo é em relação com a mensagem que se vai seguir. Entretanto, no passado profético das revelações de Deus, cumpriram-se na história dos impérios mundiais
o babilônico, o medo-persa, o grego, o romano, no tempo de Cristo. O Império Romano restaurado na Europa, ou seja, a Europa reunificada, está em progresso. Porque dele virá o Anticristo e fará vir sofrimentos, enormes sofrimentos sobre Israel e o mundo. O anjo Gabriel explicou a Daniel o que acontecerá no fim do tempo. E queremos que esse tempo está chegando. E é isso que nos importa mais nesta mensagem. Numa das leituras que foi feita, temos o gráfico das 70 semanas proféticas de Israel, de Daniel 9, 24 a 27, ou sejam 490 anos. Com a saída da ordem em Esdras 1, 1 a 4 e Daniel 9, verso 23, e o cálculo de Sir Robert Anderson em 445 a.C. até 32 AD, temos 173, 880 dias, ou seja, igual a 69 semanas proféticas de 7 anos, igual a 360 dias por ano. Até ao Calvário só se cumpriram 69 semanas, igual a 483. Temos então aqui as 7 semanas, as 62 semanas e deu-se o Calvário. Depois há um intervalo na profecia. Esse intervalo é o tempo da Igreja que ainda não terminou e terminará com o arrebatamento da Igreja para o céu. E a última semana profética de Israel entrará em função profética, em cumprimento profético de 3 anos e meio e mais 3 anos e meio, uma semana de anos. E no meio da semana, desta semana de anos, o Anticristo fará um concerto com muitos e no meio da semana de anos ele quebrará esse concerto e começa o grande problema de Israel e do mundo. Temos então a reconstrução de Jerusalém em Neemias 3 até Neemias 6, até o Messias o Príncipe, cumpriu-se o que está escrito aqui, Daniel e Mateus. Veio então o tempo dos gentios e o tempo da Igreja, e o Anticristo, o príncipe que há de vir, está revelado em Daniel 9 e verso 27, na última semana. Portanto, os tempos do fim, interessa-nos saber o que vai acontecer. O que vai acontecer é o arrebatamento da Igreja, segundo aquilo que nós entendemos da Santa Escritura, e depois então vem o tempo da grande tribulação e a manifestação do Anticristo, chamado homem da paz, mas também o homem do pecado, o filho da perdição. A segunda vinda de Jesus para a terra está escrita em Daniel 7 e verso 13, Apocalipse 1 e verso 7 e Mateus 24 e verso 30. Interessa-nos saber o tempo do fim, depois do tempo da Igreja. Interessa-nos saber porque estamos próximos aqui ao arrebatamento da Igreja para o céu. Prezados telespectadores, continuando o nosso programa, queremos dar-lhe alguns pensamentos antes de iniciar a mensagem. Já lemos a palavra de Deus em Daniel, capítulo 8 e capítulo 9. E a mensagem deste dia tem por título 14 de maio de 2018, a semana número 70 da história profética de Israel. E esta mensagem terá apenas 2 aspectos: a introdução e, em segundo lugar, as revelações do anjo Gabriel sobre os eventos históricos de Israel e do mundo, não só para o passado histórico que já foi cumprido, mas também para o fim dos tempos em que estamos vivendo particularmente. Assim, tomemos nota de alguns pensamentos. Espero que cada um que ouve esta mensagem se possa concentrar em Daniel 8, 17, 19, 23 e 26 e Daniel 9, 26 e 27, que nos alertam para os tempos do fim. Há cerca de 2000 anos atrás, o Messias
veio ao Calvário dar a sua vida por nós para nos salvar. Ainda que foi rejeitado pelos israelitas, também isto estava escrito nos profetas. Contudo, ele prometeu não só morrer pelo povo, pelo mundo, mas também ressuscitar. Ele ressuscitou pelo poder de Deus Pai e disse que ia preparar um lugar na casa do Pai para aqueles que o seguissem. E desde esse tempo, há cerca de 2000 anos atrás, temos um tempo da pregação do Evangelho para a Igreja. Até que esse tempo termine, creio que em Mateus 24 e verso 14, como Jesus disse, este Evangelho será pregado em testemunho a todas as gentes e depois virá o fim. Para os tempos do fim, precisamos nos concentrar na restauração de Israel e nos problemas do Médio Oriente para compreendermos em que tempo vive esta geração. O príncipe que há de vir não pode manifestar-se com o seu poder diabólico, porque a leitura que já foi feita fala-nos de dois príncipes. Fala-nos do príncipe que é Jesus e o povo do príncipe que há de vir, que destruiria a cidade e o santuário. E esse príncipe que há de vir ainda não veio. Mas como estamos vivendo no resto dos dias, no tempo do fim, creio que ele está próximo para se manifestar. Mas não se pode manifestar enquanto houver pregação do Evangelho no mundo. E isto porquê? Porque em Daniel 2, verso 7 e verso 8, afirma que há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo e o Senhor desfará com a sua vinda. Isto está escrito em 2 Tessalonicenses 2, verso 7 e verso 8. Este mês de maio, em Israel, com o cumprimento dos 70 anos de Israel, da sua história profética, poderão trazer grandes acontecimentos ao mundo naquela região, particularmente, mas creio que vai afetar a Europa e o mundo também. De maneira que devemos tomar atenção à mensagem que vamos ministrar. Não vamos falar de tudo, mas apenas um pouco. Assim, ao introduzir esta mensagem, neste dia tem por fim despertar as nossas almas para o tempo do cumprimento da profecia com a revelação do Anticristo e do arrebatamento da Igreja. Este assunto será ministrado tendo em conta a restauração de Israel, que no dia 14 de maio de 1948 tomou lugar, e em 2018 faz 70 anos que o povo israelita recomeçou a sua história profética narrada naquelas 70 semanas de anos que temos vindo a falar. Até ao Messias só se cumpriram 483 anos, ou seja, 69 semanas de anos. O Messias seria tirado, o Messias seria tirado e então viria o tempo da Igreja até que a Igreja fosse tirada da terra e se manifestasse depois o homem do pecado, filho da perdição. Portanto, por este tempo de 2018, e particularmente no mês de maio, existirão muitas especulações sobre Israel, a Igreja e o mundo devido ao ano 70 da sua restauração. O que poderá acontecer, melhor dito, por este tempo, somente Deus o sabe. Contudo, os servos de Deus que estudam a profecia dos últimos dias têm vindo a chamar a atenção do mundo de que queremos que os últimos dias estão sendo vividos nesta geração. O ano de 2018 e o mês de maio em particular não serão o fim do mundo, mas queremos que o tempo da graça poderá ter o seu fim. E somente Deus sabe quando esse fim vai acontecer. Em outros estudos anteriores, temos estudado mais ao pormenor os eventos das visões de Daniel, pelo que nesta exposição vamos apenas meditar um pouco sobre este tema. Lembremos-nos das fotos que já foram e quadros que já foram mostrados no princípio desta mensagem, deste vídeo, e que o livro de Daniel revela desde
os sonhos de Nabucodonosor, rei de Babilónia, de Daniel e, finalmente, que o anjo Gabriel veio dizer e explicar a Daniel o que iria acontecer ao longo da história profética naqueles 4 grandes impérios, babilônico, medo-persa, grego e romano, e até ao fim do Império Romano restaurado, que está acontecendo na Europa e que creio que em breve vai entrar em funções. De maneira que temos visto aqueles animais simbólicos com os seus chifres que revelam os líderes, os impérios e os poderes deles. De maneira que tudo tem um tempo na Bíblia Sagrada, da parte de Deus. E nós devemos estar com muita atenção à mensagem que tem sido lida particularmente, porque cada um de nós pode ler em sua casa pedindo a Deus direção divina para que os ajude a entender o que leem. Assim, a mensagem revela ainda um tempo de desecração do novo templo que nesta data de maio ainda não está construído nem reconstruído, e que esse tempo dessa desecração acontecerá no meio da semana número 70 da restauração de Israel. Ora, temos falado que na história de Israel cumpriram 69 semanas, ou seja, 483 anos. Mas o plano de Deus são 490. De maneira que depois do Messias ser tirado, depois do Calvário, noutras palavras, da morte e ressurreição de Jesus, o relógio profético de Deus sobre Israel parou. E ficou apenas o cumprimento de 69 semanas proféticas. Então falta uma semana de anos para cumprir. E creio que com o arrebatamento da Igreja começa de novo a semana número 70 da história profética de Israel. E então, no meio da semana de anos, o Anticristo vai dessecrar o templo, que vai ser naturalmente reconstruído. Para isso, queremos que a Igreja, antes da manifestação do Anticristo, será arrebatada ao céu. Porque há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, o homem do pecado, filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, verso 7 e verso 8. Nós aqui não especulamos sobre datas, mas cremos que estamos vivendo a última geração de que Jesus falou dos acontecimentos do fim. Como se lê em Mateus 24, 32 a 34, Lucas 21, 29 a 32, relacionada com a história de Israel e simbolizada na parábola da figueira, como está escrito em Oséias 9:10 e Joel 1 e verso 7. De maneira que, como a situação do mundo se nos apresenta nestes dias, semelhante aos dias de Noé e de Lote, dos quais Jesus avisou em Lucas 21, 26 a 30, em Mateus 24, 37 a 41, então cremos que o fim estará próximo. Assim, pelo cumprimento das Santas Escrituras, cremos que por tudo isto estamos vivendo a última geração que precede a segunda vinda de Jesus, e que 7 anos antes se dará o arrebatamento da Igreja de Cristo. Neste programa fazem parte 2 clipes de veras importantes para nosso aviso. O primeiro, sobre o falso profeta de Apocalipse 13, já foi visto no princípio, como falou o profeta Sado Sandar Salvarage. O segundo relaciona-se com uma parte do cristianismo bíblico sucumbindo à organização mundial religiosa do falso profeta, com um mundialmente conhecido ministério evangélico americano de Kenneth Copeland e com o chefe do Vaticano. Veja com atenção, porque a apostasia está sobre nós, as trevas religiosas estão perseguindo a luz e a luz está sucumbindo. Lembre-se daquilo que já viu
do profeta Sadhu Sundar Savaraj, que diz que, creio que foi em 2014, na Austrália, que Jesus lhe apareceu e lhe revelou que o atual Papa Francisco, chamado Papa Francisco de Roma, é o falso profeta revelado em Apocalipse 13. Sendo assim, se isto for verdade, nós estamos às portas do arrebatamento da Igreja, visto que este homem já está entrado na sua idade. De maneira que tomemos atenção àquilo que Deus nos chama a atenção, de que devemos estar preparados. Mas este segundo clipe que nós imediatamente vamos ver é um assunto de veras importante sobre a apostasia, porque luz e trevas não andam juntas. A luz e as trevas andam separadas. E aqui nós podemos compreender como é que poderá acontecer no capítulo 25 de Mateus, sobre as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes, como é que poderá acontecer que 25% daqueles que são salvos ficam fora da porta no arrebatamento por causa de se desviarem do caminho da verdade e seguirem a apostasia, seguirem as trevas em vez de seguir a luz, que é Jesus? Vamos ver então este segundo clipe. É de veras importante, tome muita atenção. Antes de mostrarmos o clipe, queremos mostrar duas fotografias. Tudo indica que o ecumenismo religioso para formar a Igreja Universal do falso profeta em Apocalipse 13 está nos últimos retoques, porque agora este chefe do Estado Vaticano, uma organização político-religiosa, está conseguindo levar para si o cristianismo evangélico. Todo mundo conhece Kenneth Copeland e sua organização. Isso significa que a apostasia do cristianismo evangélico está tomando lugar. Este é o mundialmente conhecido pregador e ensinador do Evangelho, Kenneth Copeland. Como um homem que se diz cristão se envolve com as trevas da religião universal. Vamos ver outra fotografia. E esta foto mostra Kenneth Copeland orando com o Papa em Roma. Afirmam os católicos que se acabou o protesto. Este clipe sobre o ecumenismo é importante para se compreender a situação do mundo cristão. Finalmente, os católicos proclamam que somente pela graça somos salvos. Realmente, só os cegos não veem que as trevas religiosas da chamada Igreja Universal do falso profeta continua sendo a Senhora de Roma. Em Apocalipse 18, verso 4 diz: sai dela, povo meu, para que não incorras nas suas pragas. Este clipe foi publicado, como se vê, por Andy Page em 2014. Toma atenção, porque o clipe é somente em inglês. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican website. Justification means that Christ himself is our righteousness, in which we share through the Holy Spirit in accord with the will of the Father. Together we, Catholics and Protestants, Lutherans, believe and confess that by grace alone, in faith in Christ's saving works, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping and calling us to good works. This brought an end to the protest of Luther. And I'd like to pray this prayer. And if you agree, you can say amen. This was a dying man's prayer. And when you know you're about to die, you certainly pray the most important prayers. He said, I do not pray for these alone,
but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you, that they may also be one in us, so that the world may believe that you sent me. And the glory which you have given me, I have given them, that they may be one as we are one. Glory to the Father. Amen. Dear brothers and sisters, excuse me because I speak in Italian, but I am not speaking English. But I will speak no Italian, no English, but carefully. È una lingua più semplice e più autentica, e questa lingua del cuore ha un linguaggio e una grammatica speciale, la grammatica semplice, 2 regole: ama Dio soprattutto e ama l'altro perché è tuo fratello e la tua sorella, e con queste 2 cose andiamo avanti. Io sono qui con mio fratello, mio vescovo fratello Tony Panna, siamo amici da anni, e lui mi ha detto del vostro convegno, del vostro raduno, e con piacere vi invio un saluto gioioso e nostalgico. Gioioso perché a me dà gioia che voi siete riuniti per lodare Gesù Cristo, l'unico Signore, per pregare al Padre e ricevere lo Spirito. E questo dà gioia perché si vede che il Signore lavora in tutto il mondo. È nostalgico perché succede come nei quartieri fra noi, no? Nei quartieri ci sono famiglie che si vogliono e famiglie che non si vogliono, famiglie che si uniscono e famiglie che si separano, e noi siamo un po', mi permetto la parola, separati perché i peccati ci hanno separati, i nostri peccati, i malintesi nella storia, ma una lunga strada di peccato comunitario. Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa, tutti siamo peccatori, soltanto uno è giusto, il Signore. Io ho la nostalgia che questa separazione finisca e ci dia la comunione. Io ho nostalgia di quell'abbraccio nel quale parla la Sacra Scrittura, quando i fratelli di Giuseppe, affamati, sono andati a Egitto per comprare, per poter mangiare, ma andavano a comprare, avevano i soldi, ma non potevano mangiare i soldi. E lì hanno trovato qualcosa più del pasto, hanno trovato il fratello.
Tutti noi abbiamo dei soldi, i soldi della cultura, i soldi della nostra storia, di tante ricchezze culturali, anche religiose, della tradizione diverse. Ma dobbiamo trovarci come fratelli e dobbiamo piangere insieme, come ha fatto Giuseppe, quel pianto che unisce, il pianto dell'amore. Io vi parlo come fratello, e vi parlo così semplicemente, con gioia e nostalgia. Facciamo crescere la nostalgia, perché questo ci spingerà a trovarci, a abbracciarci e a lodare Gesù Cristo come unico Signore della storia. Vi ringrazio tanto per sentirmi, vi ringrazio tanto per lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore, di pregare per me, perché ho bisogno delle vostre preghiere. Io prego per voi, lo farò, ma io ho bisogno delle vostre preghiere e pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. E dice uno scrittore italiano, il Manzoni, famoso, dice questa frase in un romanzo, un uomo semplice del popolo dice questa frase: non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Vi chiedo di benedirmi e io vi benedico. Di fratello a fratello. Un abbraccio. Grazie. Oh. Glory, glory, glory. Tony, thank you, sir. Come on, the man asked us to pray for him. Oh, Father. Father, we answer his request. And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and in his heart for the unity of the body of Christ. We come together in the unity of our faith. Hallelujah. Come up here and let's do it this way so he can see this whole congregation. So I've got to go to the Vatican again. Yes. I'm ready, sir. My dear sir. Oh, sorry. My dear sir, thank you so from the bottom of our hearts. All of these leaders represent literally tens of thousands of people that love you, that believe God with you, and in answer to your request, we have just prayed for you and with you, and we did so in the Spirit. And we believe we receive, according to the words of Jesus in Mark 11:24, that whatsoever thing you desire when you pray, believe you receive them, and you shall have them. Our desire, sir, along with you, is in the 4th chapter of the book of Ephesians. Till we all come
in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a mature man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Thank you, sir. We do bless you. We receive your blessing. It's very, very important to us. And we bless you with all of our hearts. We bless you with all of our souls. We bless you with all of our might. And we thank you, sir. We thank God for you. And so, all of us declare together, be blessed. Once again, all together, be blessed. God's will be done. Amen. You bless this place tonight. Thank you. Amen. Depois de termos ouvido este clipe e visto, para mim, eu não tenho qualquer dúvida que o ecumenismo religioso, chamado de cristão, está trazendo ao mundo a apostasia bíblica dos últimos dias, antes da manifestação do Anticristo e nos últimos dias que precedem o arrebatamento da Igreja. Quem conhece as Santas Escrituras jamais poderá unir-se com Roma e com os outros religiosos, que cada um tem o seu caminho para Deus, chamado Deus, que não conhecem. Cada religião tem os seus ídolos e tem os seus deuses. Contudo, nosso Senhor Jesus Cristo disse estas palavras: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Dentro de momentos nós vamos ver mais uma fotografia que nos fala desta confusão religiosa do chamado ecumenismo. Toma atenção e veja. Quantos caminhos há para Deus? Os religiosos têm os seus deuses, mas Jesus Cristo disse que há só um caminho para Deus. E este homem, chamando irmãos a todos os outros religiosos cheios de deuses, não pode ser servo de Deus, mas sim das trevas espirituais. A Bíblia Sagrada fala-nos que os dias do fim são trabalhosos para a Igreja de Cristo. Ninguém se engane. O que temos presenciado nestes clipes é a verdade sagrada do que está escrito neste sagrado livro. Em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 ao verso 15, diz estas palavras: Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Nós temos da parte de Deus um mandato para pregar o Evangelho e para ensinar o Evangelho dentro da capacidade que o Senhor nos tem distribuído ao povo que fala a minha língua. E eu creio que tudo aquilo que temos vindo a falar ao longo de muitos anos é um aviso sincero da parte de Deus para que conheçamos as coisas que hão de acontecer nos últimos dias. Assim, a luz e as trevas não têm comunhão. O engano religioso dos últimos dias está atingindo o povo de Deus descuidado e se tornam em virgens loucas e vão ficar fora da porta. No Vaticano, todas as religiões são irmãos e cada um tem o seu caminho para os seus deuses. Jesus disse que para Deus Pai, e há só um Deus, só existe um caminho, que é Ele próprio. João 14 e verso 6.
Assim sendo que este homem, segundo o profeta Salvarazzi, é o falso profeta de Apocalipse 13, como ele afirmou que Jesus lhe revelou, e como já está bastante idoso, fazemos uma pergunta. Se isto for verdade, quanto tempo temos ainda para pregar o Evangelho antes do arrebatamento da Igreja? Este profeta também afirma que a Igreja passará pela grande tribulação. Contudo, nós aqui cremos que o Senhor livrará a Igreja dessa hora horrível que está para chegar ao mundo. 1 Tessalonicenses 1 e verso 10, 1 Tessalonicenses 5 e verso 9 e Apocalipse 3, verso 10 e verso 11. Queremos que Deus não nos guarda, não nos destinou para a tribulação, mas nos vai livrar dela. E queremos também que somente quando a resistência for tirada da terra é que se revelará o iníquo. O anticristo, e essa resistência é a Igreja, que é o templo do Espírito Santo. A Igreja de Cristo, com o Espírito Santo, com a influência que ministra ao mundo a Sagrada Escritura. Só quando esse que resiste for tirado da terra é que se pode manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, verso 7 e verso 8. Entretanto, em muitos programas anteriores, temos mostrado muitas fotos desta organização política religiosa, organizando a religião mundial com as outras religiões do mundo e com as igrejas religiosas, que já existe um contrato assinado por 14 das maiores religiões do mundo, assinado na Coreia do Sul há alguns anos atrás. Em Apocalipse 18, em verso 4, continua o Senhor a falar: sai dela, povo meu, para que não incorras nas suas pragas. Mas quanto aos carismáticos e pentecostais, agora envolvidos com esta falsa religião, é mais um aviso de Deus da apostasia que a Bíblia nos fala para os últimos dias. 2 Tessalonicenses 2, verso 2 e verso 3, e 1 Timóteo 4 e verso 1. Entretanto, nós vamos ver algumas fotografias mais e depois vamos à segunda parte desta mensagem. Nós queremos que estamos vivendo os últimos dias da hora da graça e que um dia o arrebatamento da Igreja vai ter lugar e o anticristo se vai manifestar. E no meio da semana da grande tribulação, a paz que o homem produz vai terminar na maior tragédia da história. 1 Tessalonicenses 5 e verso 3. A junção de políticos e religiosos do mundo há muitos anos que está acontecendo. Políticos e religiosos. Políticos e religiosos. Políticos e religiosos. Esta é, em 2001, uma conferência da paz mundial, com todas as religiões. E tudo isto tem que ter o cumprimento. Aqui também, noutra parte, noutra altura, em 2002, e aqui, ultimamente, já com este chamado Papa atual de Roma, que o profeta Sadhu Salvarazzi diz que Jesus lhe disse, lhe apareceu e lhe disse que é o falso profeta de Apocalipse 13. Ao vermos tudo isto aqui, todas estas religiões juntas, compreendemos que o capítulo 13 do livro de Apocalipse está em progresso. Este homem, o anticristo, será o chefe do governo mundial da última semana de anos da história de Israel. E este carneiro simboliza o falso profeta, que neste caso é o chefe de todas as religiões que se estão juntando no mundo. Mais um quadro com diversas fotografias de diversos presidentes americanos que têm estado no processo de paz do Médio Oriente entre Israel e outras nações. O processo de paz entre Israel e palestinos, que há mais de 30 anos está a ser desenvolvido,
só será concluído no tempo de Deus e com o ator principal que é o Anticristo. Daniel 9, verso 27. E esse tempo está próximo. De maneira que, como temos visto, praticamente todos os presidentes, até ao presidente Obama, têm estado envolvidos no processo de paz. E aqui temos a célebre religião, a célebre meeting, chamado culto de oração em Roma, que este homem convidou o presidente de Israel, que já morreu, e o presidente dos palestinos para um culto de oração, e que o profeta Sadhu Sandar Savaraj já falou no primeiro clipe acerca deste meeting, desta reunião de oração em Roma com estes dois líderes para a conclusão do processo de paz e, naturalmente, da falsa paz que vai acontecer com este homem e com o Anticristo. De maneira que temos aqui um processo a desenvolver-se há muitos anos e terá o seu epílogo com o ator principal, que é o Anticristo, de Daniel 9, verso 27. Vamos então à segunda parte da mensagem. Nesta parte serão apenas mencionadas as revelações do anjo Gabriel, com um muito ligeiro comentário devido ao enorme conjunto de revelação que ocuparia muitas horas de estudo. Em Daniel 8, 1 a 14, revela que o servo de Deus, morando na cidadela de Suzã, na província de Elão, teve uma visão que constava de um carneiro com duas pontas ou dois chifres, que já vimos no princípio. E logo a mais, o servo de Deus viu um bode que vinha do ocidente e que tinha uma grande ponta, uma ponta notável entre os olhos, e voava sobre a terra sem tocar no chão, e quebrou as duas pontas do carneiro e o destruiu. Naturalmente, isto revela o Império Grego, que destruiu o Império Medo-Persa, revelado no carneiro, e o bode revelado no Império Grego com a ponta notável que representava Alexandre Magno. E este bode se engrandeceu tanto que, estando na sua maior força, aquela ponta notável foi quebrada e em lugar dela brotaram do bode 4 pontas também notáveis para os 4 ventos do céu. Como já falámos, Alexandre morreu muito novo, com cerca de 33 anos, tinha conquistado tudo o que era para conquistar, mas morreu muito novo e deixou 4 generais a quem entregou o império. E da cabeça desse bode brotaram então essas 4 pontas representando 4 generais, e de uma ponta, uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu para o sul e para o oriente e para a terra formosa, e se engrandeceu até o exército do céu, e alguns do exército deitou por terra, e se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do santuário lançou por terra. Essa ponta pequena, de um território, como já falamos no princípio, daqueles 4 generais que governaram o Império Grego, daí virá o Anticristo, que tirará o contínuo sacrifício. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. No verso 15, Daniel buscou entender essa visão e se apresentou diante dele como a semelhança de um homem. E no verso 16 e 17, o anjo, ao vir a Daniel, o anjo Gabriel, ele ficou assombrado, o servo de Deus ficou assombrado e caído por terra, com o rosto. E o anjo lhe disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no tempo do fim.
temos vindo a falar neste assunto muito sobre os dias e os tempos do fim. De maneira que toma atenção que a maior parte desta mensagem já se cumpriu no passado nos impérios mundiais, conforme nós temos vindo a falar, e o que mais nos interessa são os tempos do fim. E no verso 19 diz: eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ele se exercerá no determinado tempo do fim. Naturalmente as coisas têm o seu tempo e não acontecem todas ao mesmo tempo, e a explicação do anjo abrange muitas centenas e até milhares de anjos até um tempo futuro que ainda não aconteceu. E nesta visão, aqueles animais com as suas pontas representavam, como temos dito, impérios e reis, reinando no seu tempo, bem como a destruição de uns e a sucessão de outros, até à manifestação do Anticristo, ou seja, a ponta pequena que nasceu de uma das 4 pontas do bode peludo. Em primeiro lugar, então, temos o anjo Gabriel explicando a Daniel que o carneiro e as 2 pontas são símbolos da Média e da Pérsia. Em segundo lugar, que o bode é o rei da Grécia. Em terceiro, que a ponta grande representa o primeiro rei, o Alexandre. Em quarto, que sendo quebrada e nascendo 4 em seu lugar, significa 4 reinos que viriam do mesmo império, mas não com a força da ponta anterior. Em quinto lugar, que se levantaria um rei feroz de cara, entendido em adivinhações, e que destruiria os fortes e o povo santo. Este povo santo é Israel. Em sexto, que esta ponta, esta última parte da visão, melhor dito, deveria ser cerrada ou fechada, porque só daqui a muitos dias se cumpriria, como diz o verso 26. E no verso 27, Daniel ficou espantado acerca da visão e não havia quem a entendesse. A história do passado dá-nos a resposta sobre o Império Babilónico que mostramos em fotografia no princípio, etc. Portanto, dá-nos uma ideia do Império Babilónico que caiu, dando lugar ao Império Medo-Persa, revelado no carneiro com as 2 pontas. Mas também este Império caiu, dando lugar ao Império Grego, como temos dito, com Alexandre o Grande, simbolizado na ponta notável. A importância primária desta visão é a conquista do Império Medo-Persa pelo Império Grego de Alexandre o Grande. Mas este rei, tendo conquistado o mundo conhecido de então, em tão pouco tempo acabou por morrer, como já dissemos, com um pouco mais de 30 anos de idade, e deixou o Império aos 4 generais, ou seja, por nome Cassandro, Ptolomeu, Seleuco e Lisímaco. E de uma das regiões controlada por estes 4 generais do Império Grego, virá então a ponta pequena que cresceu muito. Daniel 8 e verso 9, como temos já mostrado. Esta ponta pequena é também revelada no animal espantoso de Daniel 7:8, que destruirá 3 reis no tempo, creio que atual, na Europa. Ou 3 nações no tempo do Império Romano, que atualmente está em funções na Europa, e cuja boca falava grandiosamente e que irá ser vencido por Jesus no futuro. Daniel 7, 9 a 11. Eu creio que esta ponta pequena simboliza o Anticristo no tempo do fim, o qual tirará o contínuo sacrifício em Daniel 8, verso 10 e 11. Entretanto, já no passado isto aconteceu com Antíoco Epifânio, o precursor do Anticristo, que sacrificou um porco no altar, no templo de Deus, no tempo dos Macabeus. E que também destruirá e se fortalecerá e prosperará, isto é, o Anticristo, e fará o que lhe aprouver. Fará prosperar o engano, destruirá o povo santo, isto é, Israel, e se engrandecerá. E que por causa da tranquilidade, isto é, da paz, por causa da tranquilidade, destruirá a muitos. Daniel 8, 23 a 25.
por causa da paz humana que o anticristo vai trazer enganando o mundo. Este personagem será o líder, um enganador a nível mundial, que fará um concerto de paz com Israel e com outras nações, e que esse concerto de paz trará ao mundo, conforme já foi dito em 1 Tessalonicenses 5 e verso 3, a maior destruição que o mundo já viu e que foi falada por Jesus em Mateus 24, verso 21 e verso 22, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Este caráter é no Novo Testamento chamado homem do pecado, filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2 e verso 3. Em Apocalipse 3, verso 1 ao verso 10, ele é uma das cabeças da besta que sobe do mar de nações, cuja cabeça foi ferida de morte. E a sua chaga foi mortal, ela será curada. Este líder do governo mundial, com o Império Romano restaurado, vai ser assassinado ou morto de qualquer forma e vai ressuscitar. Assim entendemos na palavra de Deus. Em 1 João 2 e verso 18, este homem é chamado de Anticristo. Esta visão, explicada pelo anjo Gabriel a Daniel, dá-nos a entender que desde o tempo do rei Belsazar isto tem acontecido. Daniel 8:1 e 16. A segunda parte da nossa leitura de Daniel 9, 21 a 27, revela de novo o anjo Gabriel vindo trazer a Daniel a resposta à sua oração. Porque Daniel, depois do capítulo 8, ficou em oração perante Deus, uma oração tremenda e muito profunda. E esta situação é passada no primeiro ano de Dário, em Daniel 9, e verso 1, nesta altura, Daniel entendeu pelos livros escritos de Jeremias que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, entendeu que existiriam 70 anos. 70 anos seriam o tempo. Esses serão... Vamos parar aqui por um momentinho e já voltamos outra vez. Amém e amém. Como íamos falando, nesta altura, Daniel entendeu, pelos escritos de Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Daniel 9:2 e Jeremias 25, 11 a 12. Lembremos-nos de que Israel, ou por outra, Judá, foi cativo durante 70 anos. Mas o profeta do Senhor, no cativeiro, isto é, Daniel, entendeu pelos escritos de Jeremias que o tempo do cativeiro teria terminado. E então buscou a Deus acerca do que havia de acontecer ao povo do Senhor. E o servo de Deus começa uma profunda oração a Deus, uma oração de humilhação e de confissão sobre o pecado do povo e dos reis, e expunha a Deus a situação da nação e de Jerusalém. E, por exemplo, no verso 18 diz, do capítulo 9 de Daniel: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Esta oração levou Deus a enviar de novo o seu anjo Gabriel a dizer a Daniel o que é que iria acontecer até ao fim, até que Jesus Cristo fosse morto no Calvário, fosse tirado e daí para a frente também. Então, diz o verso número 21, estando eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. E no verso 22 e verso 23 diz que Daniel foi instruído por Gabriel e que no princípio das suas súplicas saiu a ordem. E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entenda a visão. E daí para a frente,
Gabriel explica a Daniel o que está decretado por Deus. O anjo Gabriel traz ao servo do Senhor a visão do que iria acontecer a Jerusalém com a vinda de 2 príncipes. Um seria o Messias de Israel, que iria ser rejeitado para morrer pelo povo. O outro seria o príncipe do povo que havia de vir destruir a cidade e o santuário. E isso aconteceu no ano 70 da era cristã. Portanto, talvez 600 anos antes disso acontecer a Jerusalém, já Deus tinha feito saber pelo anjo Gabriel a Daniel, o qual escreveu no capítulo 9 que isso iria acontecer. Mas antes da destruição do santuário, pelo povo do príncipe que havia de vir, isto é, o povo do Império Romano, de maneira que o anticristo virá do Império Romano, que é o príncipe que há de vir. Então, o Messias teria que morrer, e morreu 37 anos antes da cidade e o santuário ser destruído. Este período de tempo seriam 70 semanas de anos, ou sejam 490 anos, como diz o verso 24. E aconteceriam em todo esse tempo 6 coisas. 6 coisas. Desculpem que este está cortado, então eu tenho que usar este. Iriam acontecer 6 coisas até que o tempo se cumprisse completamente. 70 semanas de anos, ou sejam 490 anos, como diz o verso 24, aconteceriam 6 coisas muito importantes relacionadas com o Messias de Israel, ou seja, o primeiro príncipe. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, disse Gabriel, e sobre a tua santa cidade. E o que segue viria, e veio sobre Israel e Jerusalém, e se cumpriram em Jesus Cristo com o seu sacrifício no Calvário. Primeiro, viria para extinguir a transgressão. Segundo, para dar fim aos pecados. Eu uso dizer que só é pecador quem quer, só carrega com o seu fardo quem quer, porque Jesus levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Terceiro, para expiar a iniquidade. A Bíblia Sagrada diz que o seu sangue nos expia, nos purifica de todo pecado. Quarto, para trazer a justiça eterna, que continuará também no milénio. Em quinto lugar, para selar a visão e a profecia. E em sexto lugar, para ungir o Santo dos Santos. Tudo isto se cumpriu em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta unção do Santo dos Santos, uns teólogos afirmam que foi a unção que Jesus recebeu, outros dizem que será no próximo templo que vai ser construído. Não fazemos muito comentário sobre isto porque não é fácil dizer, mas em sexto lugar era ungir o Santo dos Santos. Quem é esse Santo dos Santos? Tanto se aplica a Jesus como ao templo. Segundo o verso número 25, diz que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras ou cercas de proteção se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, que os inimigos viriam, como aconteceu, impedir diversas vezes a construção. Neste período de tempo profético de 490 anos, seria dividido em 3 partes, 7 semanas, ou sejam 49 anos, segundo 62 semanas, ou sejam 434 anos, e mais uma semana, ou sejam 7 anos. Esta profecia do tempo em que tudo se cumpriria é muito importante para o mundo saber que a oração no relógio de Deus e para a Igreja pregar o Evangelho em todo o mundo. Finalmente, desde a ordem que se crê dada por Ciro em Esdras 1 a 2 e até ao verso 4, e lembrada pelo anjo
Gabriel a Daniel, em Daniel 9, verso 25, somente se cumpriram até o Messias as 2 primeiras partes da profecia, num total de 483 anos, como temos visto naquele quadro no princípio. O facto é que o verso 26 diz: e depois das 62 semanas será tirado o Messias iria morrer, e não seria mais. Jesus seria morto para dar fim aos pecados. Israel devia saber isto porque está escrito assim. O Messias seria tirado, morreria, mas eles não aceitaram. Veio para o seu povo e o seu povo o rejeitou. Estas partes das Escrituras cumpriram-se no Calvário com a morte e a ressurreição de Jesus, como diz em Isaías 53. O Messias seria rejeitado porque ainda hoje os judeus esperam um líder político, não como o Messias do passado, e Salvador e Redentor, mas um líder político para os livrar do jugo dos romanos, na altura. E ainda, neste tempo presente, procuram um líder político para resolver os seus problemas no Médio Oriente. Isto não vai acontecer assim, porque o líder que vem a seguir é o segundo príncipe, é o homem do pecado, filho da perdição, que vai fazer um contrato de paz com eles, mas vai se tornar o seu maior inimigo no meio da grande tribulação. Em João 1, verso 10 e verso 11, diz estas palavras: estava no mundo, a respeito de Jesus, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, diz o verso 12. Entre as 7 semanas e as 62 semanas de anos, que prefazem 69 semanas, ou sejam 483, existe um grande intervalo de tempo, ou seja, o tempo dos gentios ouvirem o Evangelho. É o tempo da Igreja até que Jesus venha arrebatá-la para a casa do Pai, conforme está escrito em João 14, 1 a 3, 1 Coríntios 15, 50 a 52 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Queremos que estamos chegando a esse tempo e que devemos estar com muita atenção. Dentro de momentos vamos voltar. Prezado telespectador, lembre-se do gráfico das 70 semanas proféticas de Israel. Em Daniel 9, 24 a 27, 70 vezes 7 igual a 490 anos. Lembre-se deste quadro geral, porque neste tempo presente nós estamos, creio que aqui, às portas do arrebatamento da Igreja, e depois irá começar a última semana, onde o Anticristo se vai revelar, porque isto está escrito. E depois, passados esses 7 anos, então Jesus virá com a sua Igreja para a terra. Daniel 7, 13, Apocalipse 1, 7 e Mateus 24, verso 30. Segundo o que entendemos da profecia de Daniel 9, 24 a 27, nós estamos chegando ao fim da era da graça, do tempo da Igreja pregar aos gentios por todo o mundo. Israel voltará ao tempo da lei, quando a Igreja for arrebatada. Voltará ao tempo da lei para continuar os sacrifícios do Velho Testamento e assim poder acontecer a manifestação do príncipe que há de vir, proibindo os sacrifícios no templo no meio da semana, e de secar a casa de Deus, assentando-se ali, querendo parecer Deus, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses 2 e verso 4, e Mateus 24 e verso 15, na abominação da desolação. Nesse tempo será o meio da grande tribulação e se cumprirá o que disse Jesus em Mateus 21, verso 24, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados esses dias. Os escolhidos são os judeus que sobreviverem. Esta semana de anos encontra-se também revelada no seu meio por diversos eventos em Apocalipse 11, verso 3, Apocalipse 12, verso 6, Apocalipse 13 e verso 15 e outros mais. Quanto ao segundo príncipe, ele se encontra com o seu trabalho destruidor no verso 26 e verso 27 de Daniel 9.
O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação. Até ao fim haverá guerra, estão determinadas as soluções. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, isto até à consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. No meio da semana de anos, ele proibirá os sacrifícios dos judeus no templo já reconstruído. E aí começa a tribulação de Jacó. Começam os graves problemas de Israel e do mundo inteiro. Sobre a destruição de Jerusalém e o santuário, historicamente aconteceram no ano 70 da era cristã, e sobre o concerto da paz enganosa deste segundo príncipe, o anticristo, ele acabará com a repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5 e verso número 3. Neste espaço de tempo, desde a morte e a ressurreição de Jesus, que começou a época da Igreja no dia de Pentecostes, e queremos que o seu tempo acabará quando se der o arrebatamento da Igreja. Eu creio que após o arrebatamento da Igreja de Cristo, entra em cumprimento profético a última semana da história de Israel, agora restaurado na sua terra, e creio que o templo dos judeus se reconstruirá logo a seguir ao arrebatamento da Igreja, e que o governo mundial do Anticristo e a Igreja Mundial do falso profeta governarão o mundo por 7 anos. Neste tempo a terra ficará quase destruída, com as hecatombes do Apocalipse, que no fim da grande tribulação Jesus virá socorrer o povo judeu e exercer juízo sobre todo o mundo e dar cumprimento ao milénio de Cristo. Neste tempo presente, ao chegar a maio de 2018, o Médio Oriente poderá arrebentar em conflitos bíblicos narrados nas Santas Escrituras. Os vizinhos de Israel poderão juntar-se para tentar mais uma vez destruir o povo judeu. Contudo, só Deus o sabe quando será esse tempo. Se realmente será ou não essa época das tragédias do fim. Nós aqui, como sempre afirmamos, não podemos dar datas dos acontecimentos bíblicos, mas podemos afirmar que, segundo as profecias de Jesus, em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 17 e Lucas 21, estamos vivendo esse tempo do fim. Resta-nos continuar a dizer que Deus quer salvar as almas perdidas por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual pagou no Calvário o preço da nossa redenção com o seu sangue. E se o aceitarmos de todo o nosso coração e lhe pedimos perdão, Ele é poderoso para nos perdoar os pecados e salvar as nossas almas. O seu precioso sangue nos purifica de todo pecado. 1 João 1 e verso 7. Ao vermos os tempos do fim que estão sobre nós, que vivemos nesta geração, resta-nos pedir a qualquer um de nós que procure nas igrejas evangélicas onde se ministra o novo nascimento a misericórdia do Senhor. E lembramos-nos de que para a igreja temos esta mensagem bíblica, Lucas 21 e verso 36, que afirma: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Não sabemos o que vai acontecer agora em maio, nos 70 anos do aniversário de Israel, mas podem acontecer coisas graves ao mundo. Que Deus vos abençoe e até outra vez, se Deus quiser. Amém e amém.